Olá, aqui é Ana Paula do projeto Rei Corpo contra a SIDA. Há alguns anos foram estabelecidas algumas metas para controle e diminuição da epidemia do HIV. Então, até 2010, a gente tinha 240 mil novas infecções de crianças entre 0 a 14 anos. Olha essa idade, 0 a 14 anos. E aí a gente chega em 2018, em vez de 240 mil para 40 mil novas infecções, de ter baixado 200 mil, a gente só conseguiu chegar até 160 mil novos casos, ou seja, 4 vezes mais do que a expectativa. Então, se a gente não conseguiu avançar para diminuir, para chegar numa primeira meta de diminuição de novos casos. Então, o fracasso em alcançar essas metas, ele é muito preocupante, porque a gente hoje tem realmente mais acesso à informação e tem acesso a medicamento obviamente que não em todos os lugares, mas essa situação precisa ser revertida. Então, é importante que se fale sobre a necessidade de uso do preservativo, necessidade do uso do preservativo como parte da vida sexual das pessoas. Porque, na verdade, o que aconteceu com jovens, e aí eu vou passar um pouquinho dessa fase de 0 a 14 anos, é que com o lançamento e com o acesso à PrEP, muitos jovens largaram de vez o preservativo e estão transando só com a PrEP. A PrEP é uma medida importantíssima e ela vem de encontro à necessidade de homens e de mulheres que têm que o parceiro... primeiro, que precisam mesmo da PrEP e outros nos casos que o marido se recusa a usar preservativo. E aí, quando o marido se recusa a usar preservativo, existe também a opção da PrEP. Porém, a gente precisa saber, ter na cabeça que a PrEP não é um método 100% confiável. A PrEP ela tem eficácia de 95%, ou seja, você vai se colocar 5% em risco de ter a infecção, de ser um sorteado no HIV. Por que você se recusa a usar preservativo? Gente, então é importante frisar o método 100%, nenhum método é 100%, mas a PrEP ela é uma opção, ela é um modo de, é um preservativo complementar. Ele não é para ser usado sozinho. Então, é um reforço, mas o preservativo ele é essencial. E assim, com o uso do preservativo, nós não teremos 160 mil casos de crianças com HIV+. Nós não teremos casos crescentes de jovens com HIV+. Nós não teremos a terceira idade aumentando 600% de novos casos também. Então, tudo que tem acontecido tem uma base forte na educação e na criação de hábitos que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E aí, a maioria dos casos de pessoas que me chamam para conversar é sobre o teste. Então, vamos frisar também que o teste não cura ninguém. O teste ele só atesta o positivo ou o negativo, atesta reagente ou não reagente. Fazer o teste não vai te colocar numa posição de ter ou não HIV. Então, antes de se preocupar com o teste, se preocupem em ter sempre o preservativo reserva em casa. Então, é isso para hoje. E eu vou colocar um dia para a gente poder conversar via Facebook, que o Facebook é o mesmo nome do canal do YouTube, e a gente pode falar por lá se vocês tiverem alguma dúvida, tá? O Facebook é o Rei Corpo contra a SIDA, não, só Rei Corpo contra a SIDA, e a gente pode falar em box. Então, a gente pode estabelecer as quintas-feiras para poder conversar, a gente fala por lá. Tá? Mas com relação a testes existe... A gente vai falar mais sobre os testes também, mas aí eu não quero fazer vídeos longos também. Mas é isso. É para falar que a gente precisa mesmo reduzir as chances de ter novos casos. E no caso das pessoas que já vivem com HIV, usar o medicamento de forma
contínua e ininterrupta, porque o sucesso do tratamento depende disso. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau.